Obrigado, Luís. E muitos dos contributos que são dados aqui podem ser dados de forma verbal, pela vossa comparência, e a possibilidade de se realizar eventos destes tem que ser também a partir do compromisso pessoal. E este evento não teria sido possível sem o Dr. Ricardo Cristóvão, e por isso queria uma grande salva de palmas. Vamos ouvir as palavras. Boa tarde a todos. Espero que consigam-me ouvir. Conseguem-me ouvir todos? Perfeito. Senhores, eu estou aqui não como uma associação, não como partido político, não como nada. Estou aqui como um ser humano, como um português, como um irmão, um pai, um filho e um português, um templário. E gostava de falar sobre isso. Senhores, nós estamos num momento histórico na altura da humanidade. Podemos pensar que nada aconteceu, mas conseguimos evitar uma grande divisão da sociedade em dois pontos, de vacinados e não vacinados. Como vocês sabem, esse era o plano mundial. Essa parte conseguimos, por isso uma salva de palmas para todos nós. O que eu tenho a dizer é: a luta continua. Senhores, nós somos um país de templários, temos uma das histórias mais antigas e mais belas da Europa e do mundo. Descobrimos metade do mundo. Estamos a viver uma época difícil para Portugal, e ordenados e tudo, eu compreendo, e inflação, 10%, nunca se viu nada assim nos últimos 20 anos, não sei. Aguentem, por favor, ajudem-se, ajudemos uns aos outros e aguentemos esta pressão e vamos conseguir mudar a vida. Grato. Obrigado, Ricardo, e quero agradecer também a todos os que estão presentes aqui, mais uma vez, e dizer-vos que esta é uma luta que, apesar de poder ter várias abordagens, várias perspectivas políticas, várias maneiras de fazer ativismo, como vimos aqui no palco, vários tipos de emoções, é uma luta que nos deve motivar e que merece o empenho de todos nós. Nós que estamos aqui sabemos que a família e as crianças têm sido alvo de um ataque vil. E escolho essa palavra vil porque é uma palavra simples, 3 letras, e cada uma dessas letras serve para explicar uma coisa que estão a atacar. A verdade com V, a inocência com I e a liberdade com L. Primeira verdade. Contam-nos mentiras, tiram-nos a verdade à cara podre. Dizem que um menino é uma menina, que um homem pode engravidar, propagam a sua ideologia como se fosse ciência, enquanto negam as verdades que a ciência obviamente confirma. Utilizam os mídia, os filmes, as séries e, como nós sabemos aqui, até as escolas para fazer essa propaganda. E essa propaganda, o que está a fazer é a causar conflitos internos às crianças e a deixá-las confusas e frágeis. Com I, estão a comprometer, infelizmente, a infância das crianças. Estão a negar-lhes aquilo que é um direito que elas têm. As crianças têm o direito de permanecer inocentes. E é o nosso dever, enquanto pais, irmãos mais velhos, avós, garantir essa inocência. Estão a expor as crianças a conteúdo que as deixa confusas, que as deixa frágeis e que as deixa fáceis de manipular. E nós não podemos deixar que essa exposição se
torne numa coisa natural. Porque nós sabemos que tem havido um esforço muito grande para relativizar o bem e o mal, mas nós não somos ingênuos aqui. Nós não caímos nessa esparrela. E nós sabemos um facto muito triste desta vida, é que há pessoas com muito más intenções. Há pessoas com más intenções e, infelizmente, há gente cujo maior prazer e a maior satisfação é corromper, é quebrar o espírito de algo puro. E essa é a nossa missão aqui. Defender o que é mais puro. Mesmo que as crianças não sejam diretamente expostas ou sofram com esses atos monstruosos, criar um clima em que se normaliza esse tipo de atividades é criar uma geração futura mais frágil e adultos desequilibrados, como os muitos problemas mentais que temos visto mostram. Nós não podemos deixar isso acontecer. E finalmente o elo de liberdade. Porque se há uma coisa que alguns lobbies e ideologias utilizam como bandeira, é a liberdade de escolha. Mas se nós olharmos com atenção, essa é uma falsa liberdade. Dizem que têm a liberdade de escolha entre milhentas orientações, entre milhentas identidades, não binário, género, genderqueer, todos esses nomes novos. Querem dar autonomia para escolher os próprios pronomes, querem dar autonomia até para começar terapias hormonais com adolescentes, promovem até cirurgias irreversíveis, tudo em nome de uma liberdade que nós sabemos que não tem nada de liberdade, que é coação e que é uma liberdade falsa. E nós temos de expor quem tenta passar essa coação por nome de liberdade. Se nós conseguimos defender a liberdade das nossas crianças a terem uma infância segura e feliz, assim sim estamos a respeitar os seus direitos para quando forem maiores de idade fazerem as suas próprias escolhas. Mas porquê criar uma nova geração de crianças confusas, de crianças em conflito com a sua própria natureza? Ora bem, o objetivo é que essas crianças se tornem em adultos que são dóceis, em adultos que não contrapõem a autoridade, em adultos que são submissos, em adultos que não se vão revoltar quando as atrocidades continuarem e aumentarem de tom. E então o que é que podemos fazer para criar uma geração forte? Primeira, todos nós sabemos, é insubstituível, é o amor. E o verdadeiro amor é corajoso. O verdadeiro amor promove a autodeterminação e a liberdade e ajuda a criar crianças que se tornam em adultos responsáveis e adultos com valores. Nós sabemos que o amor, que os nossos instintos e que as verdades da natureza são mais fortes do que lobbies, são mais fortes do que ideologias e são muito mais fortes do que governos. Nós vamos usar esse nosso amor e vamos criar uma geração forte, livre e sem medo. Obrigado, Lisboa. E por falar em gerações e em pessoas sem medo que lutaram contra o sistema, tenho a chamar ao palco a doutora Margarida Oliveira, uma figura muito importante nestes últimos anos. Olá, boa tarde a todos. Mais um blackout dos mídia, mais a preguiça dos resistentes que insistem só seguir-nos nas redes sociais. Está na hora de ir para a rua, malta. Muito bem! Uma ideologia, na minha concepção,
é um móvel de uma utopia na busca da prosperidade, da felicidade, da beleza, de um mundo melhor. Não interessa o que a constrói, mas é isto que a mobiliza. Quando nós assistimos ao que estamos a assistir, numa sociedade decadente, que pôs no lixo a ética, que faz ouvidos mocos àquilo que a biologia diz, àquilo que a natureza demanda, e que ainda por cima faz pouco caso da lei, não é uma ideologia, é um crime. Hoje, eu estou aqui como uma resistente que toda a gente já me conhece, como uma cidadã inconformada, como uma médica não resignada, que continua a achar que é o humanismo e a ética que devem ser os dois pilares do exercício da normativa da medicina, mas também estou aqui como membro da Comissão Nacional do ANR. Bom, vocês sabem que em janeiro eu empreendi esta demanda porque percebi que para se destruir um sistema corrupto e moribundo é preciso pôr o pé na porta, é preciso pôr barulho, é preciso dizer nós estamos aqui, nós não temos medo, somos sim diferentes, temos sim propostas diferentes e queremos sim que ouçam as nossas vozes. Mas tudo bem, os blackouts dos mídias continuam e a gente continua a pôr o pé na porta e continuamos a dizer não, não estamos em democracia, não, a democracia morreu e não, o Estado, este Estado não nos quer bem, não é nosso amigo, não pensa no nosso bem-estar, nem hoje, nem no futuro, porque senão jamais por pretexto sanitário nos tinha posto em prisão domiciliária, nos tinha impedido de apanhar sol, nos coagia a injeções experimentais e agora não se punha a fazer lavagens cerebrais às nossas crianças. Se não, vejamos, como dizem os franceses, e perdoem-me o estrangeirismo, e vive la petite différence. É que sem essa petite différence, a humanidade não se perpetuará, terminará. Porque a inseminação artificial tem uma taxa brutal de insucesso. Além disso, causa trauma, implica terapêuticas hormonais agressivas. E sabe-se lá que consequências é que essas mesmas terapêuticas hormonais têm nos fetos que aí vêm. Portanto, não. O futuro da humanidade depende do homem, da mulher, do cromossoma XX, do cromossoma XY. Da pequena diferença que até hoje nos trouxe aqui. E depois, não é por acaso, isso foi quase designado, foi quase instituído de uma forma empírica, porque ao contrário daquilo que se pensa, o saber de experiência feito, o saber, a inteligência emocional, a inteligência associativa, a inteligência, a relação do homem com a natureza tem em si importância. A perspectiva holística da existência tem em si importância. E os nossos antepassados provaram-no. Quando instituíram que a maioridade era entre os 18 e os 21 anos. Não é que eles tinham razão. É que até aos 18, 21 anos, o nosso cérebro está imaturo. Quer anatómica, quer fisiologicamente. Ou seja, é incapaz de decidir com clareza o que é errado e o que é certo, o que é bem e o que é mau. E é por isso que as crianças se deixam iludir por repousadinhos. E foi por isso que eles infantilizaram toda uma sociedade que agora está iludida com repousadinhos de um Estado corrupto e criminoso. Uma criança, um adolescente, um jovem na puberdade, acreditam ainda em histórias da carochinha, em falinhas mansas. Lembremos-nos da história do capuchinho vermelho e do lobo mau. É uma metáfora importantíssima nos tempos que hoje vivemos. Importantíssima.
Portanto, atenção, porque muitas vezes é verdade que até em tenra idade e até durante a adolescência existe a chamada disforia de género. Há um conflito entre a aparência e as vontades. Há uma descoberta do corpo físico, do corpo espiritual, do corpo mental, das preferências sexuais. Faz parte do processo. O que a sociedade tem que fazer é apoiar, é ministrar e esclarecer todas as dúvidas com fundamento ético, acima de tudo, e depois biológico, e depois psicológico, e depois e principalmente em casa, com amor e compreensão. Porque, como muito bem disse o Dr. Ribeiro Castro, a educação é em casa, a instrução é na escola. É verdade que a escola pode ajudar os pais a educar e os pais podem ajudar a escola a instruir, ou não ajudassem os filhos a fazer os trabalhos de casa e que lhes tirassem dúvidas. Mas a educação é em casa, de acordo com os valores dos pais, da família, os valores religiosos, os valores políticos, os valores morais. Ninguém tem nada a ver com isso. Quando um Estado disfarçado com a pretensão de civilidade, de modernidade, enche a boca com uma cadeira de cidadania que devia ser voluntária como a cadeira de religião e moral, nessa cadeira o que têm que ensinar ou tentar reverter é a iliteracia em cidadania, em política, em direito que pulula na nossa sociedade. É gritante, a começar nos mais velhos e a acabar nas gerações mais novas. Acham que ser civilizado é dizer amém, é andar vestido de uma determinada maneira, é ter um determinado comportamento. Não é. Ser civilizado, antes de tudo e antes de mais, é lutar para que se cumpra a letra da Constituição da República Portuguesa. E ser civilizado é saber exercer a liberdade. Porque liberdade não acaba onde começa a do outro. Liberdade é algo que se exerce, que continua com o do outro. E a diferença que nos difere dos animais é que a solidariedade, o amor, a fraternidade, a ética fazem o resto e ajudam às escolhas. Não é lavagens cerebrais e não é mentira. Porque não? A supressão hormonal ou a substituição hormonal precoce deixa sim sequelas. Não é em parte irreversível. E sim, é verdade que as cirurgias de mudança de sexo são mutilantes e irreversíveis. E nem sempre são esteticamente agradáveis. Nem sequer funcionalmente eficazes. E isto tem que ser dito ao mesmo tempo que se enche os olhinhos das crianças com o brilho das luzes das drag queens. Deixem as pessoas escolher, fazer o seu caminho, porque a igualdade já está consignada na lei. Ninguém persegue ninguém pelas suas preferências sexuais, pela maneira como se veste, pela maneira como atua, desde que não pratique nenhum crime. As pessoas são iguais perante a lei. O que é que querem mais? Viva a pequena diferença, viva a família, viva o cromossoma XX, viva o cromossoma XY, porque as variantes disto são raríssimas, biologicamente falando. Chamam-se pseudo-hermafroditismos e são raríssimas. Portanto, um menino é uma menina, é um menino, uma menina é uma menina, e se eventualmente um dia, por decisão, fortúnio ou infortúnio, esse menino ou essa menina descobrir que está no corpo errado, então sim, que siga o seu caminho com todo o apoio e com toda a dignidade que como ser humano merece. Viva a pequena diferença, viva a liberdade, viva a Constituição da República. Obrigada.
Obrigado, doutora Margarida, pelas palavras. E agora, para terminar, o nosso último orador, uma figura incontornável na resistência contra a autoridade e contra a opressão, o doutor Rui Fonseca Castro. Olá, muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Bom, muito obrigado por terem vindo. Temos aqui uma afluência muito boa, na minha opinião. E hoje vamos falar das crianças. Ou pelo menos vamos falar dos ataques que as crianças estão a sofrer. Os ataques não são dirigidos às crianças, são dirigidos primeiro à família, e as crianças são uma forma de atingir a família como instituição, e são dirigidos depois a uma coletividade mais vasta que se identifica, que é a nação. E muita gente fica, quando nós falamos destes assuntos, pessoas que não estão com eles familiarizadas, a primeira pergunta que nos fazem é: bom, mas porquê é que eles quereriam fazer isso? Porque afinal de contas eles são corruptos, são mentirosos, são incompetentes até, mas não nos querem mal, ou pelo menos não nos querem mal dessa forma. Não nos querem matar, não querem a nossa miséria e também não querem que os nossos filhos sofram. Por isso, porque é que eles iriam intencionalmente, porque é isso que está aqui em causa, porque é que iriam intencionalmente permitir que este tipo de coisas aconteçam? Devem ser acidentes, devem ser modas, devem ser tendências de outros países. E as pessoas, se nós não lhes explicarmos a razão de ser do que está a acontecer, elas nunca acreditarão em nós ou tenderão a considerar-nos ou malucos ou adeptos das teorias da conspiração. E por isso a primeira coisa que tem que se fazer é explicar porque é que isto está a acontecer. O mundo, naturalmente, vive de poder. O ser humano busca o poder. E o mundo é governado, na verdade, por pessoas que têm o verdadeiro poder. E o verdadeiro poder vem do dinheiro. O verdadeiro poder não vem dos governos. Não são os governos nacionais dos Estados que têm o verdadeiro poder. Normalmente essas pessoas são colocadas lá por quem manda efetivamente no mundo, que é quem tem o dinheiro, e são algumas grandes corporações cujo nome muitos de vós conhecem, até é melhor do que eu, até conhecem mais nomes de grandes corporações que mandam no mundo do que eu, provavelmente. Mas é assim que funciona. Essas corporações precisam dos países, precisam dos Estados. Precisam dos Estados a vários níveis. Precisam dos Estados, desde logo, por exemplo, para fazer a guerra. Empresas não podem recrutar um exército. Não podem influenciar o curso dos acontecimentos em alguns casos, sem fazer a guerra e, portanto, precisam dos países, dos Estados para fazer a guerra. Temos agora um exemplo disso mesmo no leste da Europa. E, portanto, as corporações precisam dos países, mas precisam dos países até certa medida. Quanto menos Estados existirem, mais fácil é controlar, mais fácil é exercer o controle, é mais fácil exercer o controle de 1 ou 2, ou de 3 ou 4, do que 50 ou do que 100.
E por isso a tendência que já foi identificada é para reduzir o poder dos Estados, para destruir os Estados. Isso é uma tendência, um programa, um plano que tem vindo a ser levado a cabo pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Nós temos exemplos aqui na Europa, nós estamos na União Europeia, nós já não temos soberania monetária, temos pouca soberania, nós achamos que temos soberania a outros níveis, mas temos muito pouca. Acabamos sempre por obedecer a Bruxelas, e isso foi algo que nos foi incutido. Nós fomos convencidos de que éramos incompetentes como portugueses de nos governar nós próprios, que não nos conseguíamos alimentar, que não nos conseguíamos vestir, que não conseguíamos ter uma vida normal sem alguém, sem um tecnocrata ou sem um grupo de tecnocratas nos dizerem como nos alimentarmos, como produzirmos a nossa comida, e não como produzirmos a nossa comida, como deixarmos produzir a nossa comida para comprarmos o que os outros produzem. Bom, mas os Estados são, devem saber, alguns de vós, já existem 3 elementos fundamentais dos Estados, que é o povo, território e soberania. E se forem ver, a soberania praticamente não existe já, e o território, enfim, o território percebem que tem sido, ao longo dos anos, descaracterizado. O nosso território nacional tem sido descaracterizado, tem sido desertificado, e os pequenos negócios da agropecuária têm sido destruídos, porque isso significa que as pessoas têm autossuficiência e independência alimentar. E, portanto, os negócios, pequenos negócios que dão de comer às pessoas, aos locais, às pessoas que vivem no interior, o interior está a desaparecer, tudo isso tem sido destruído. E, portanto, os Estados têm sido destruídos, mas o que subjaz ao Estado são as nações. E as nações são mais difíceis de destruir. Porque uma nação, os 3 elementos fundamentais de uma nação é o povo, o território e a cultura. E as pessoas teimam em manter as suas culturas. As nações teimam em perdurar, teimam em resistir aos ataques que lhes são lançados. E isso é um aborrecimento, é uma maçada para quem quer centralizar o poder num governo tecnocrata. A solução, portanto, passa por destruir as nações, e isso passa por destruir o povo. A nação é povo, território, cultura. E como é que se destrói um povo? Como é que se destrói um povo? Matando-o. Tivemos durante 2 anos, e estamos a ver o que está a acontecer, matando, efetivamente matando, com o genocídio. Destrói-se um povo também com a miséria, com a dependência económica, com a subsidiodependência. Aquilo que nos convencem a nós, enquanto povo, de que não somos competentes, também aqui, quem está no controlo, no poder, nos convence a cada um de nós não somos competentes para nos autogovernarmos. Temos que ter uma esmola, e para termos essa esmola temos que obedecer. E é por isso que aqui chegamos. Porque a melhor forma de destruir um povo, e porque isto, entre parênteses, já agora, as pessoas teimam em constituir família. Vejam bem isso. Mesmo que não tenham dinheiro, mesmo que não tenham condições, acabam por ter filhos. E acabam por querer, vejam lá, educar os seus próprios filhos. E isso é um problema para eles. Daí que um dos principais alvos sejam as crianças. E as crianças foram já um dos principais alvos durante a farsa que nós vivemos nos últimos 2 anos. Desde março de 2020, as crianças foram as últimas a verem-se livres das medidas. Andaram de máscara na escola
até há relativamente pouco tempo, eram obrigadas na escola a serem submissas, e isso é um fator muito importante. O fator da submissão, o fator da humilhação, o fator de o querer quebrar a vontade das pessoas, isso é fundamental para eles. E é mais fácil trabalhar com as crianças nesse aspecto do que trabalhar com adultos que já estão com a personalidade formada, que para eles, na perspectiva deles, já estão cheios de vícios, já são difíceis de moldar. E por isso nós, mais tarde ou mais cedo, nós desaparecemos. E ficarão as crianças. Ficarão crianças que, na perspectiva deles, têm que ser submissas não aos pais, submissas ao Estado. O Estado está a substituir-se aos pais na sua função. Hoje em dia é muito mais fácil arrancar filhos dos pais do que era há um tempo atrás, há uns anos atrás. Os pais, o Estado, e quando eu digo Estado, é o regime. O regime deixou de ensinar para passar a educar. O regime passou a dizer às crianças que podiam ser menina ou menino, consoante quisessem. Paralelamente, também começou a dizer aos homens que deveriam se tornar mais femininos. Convenceu as mulheres de que poderiam competir em pé de igualdade no mundo corporativo com os homens. E não quer dizer que não possam, mas ninguém lhes disse que para poderem competir em pé de igualdade têm que abdicar da maternidade. Isso ninguém lhes contou. Hoje em dia, para ter uma família numerosa, é preciso que o pai e a mãe trabalhem. Os filhos passam o dia com estranhos entre aspas, é óbvio, com educadores e com professores, mas não passam com os pais, ou não passam com a mãe. Depois chegam a casa, têm uma tonelada de trabalhos para casa para fazerem. E o tempo passa, e os filhos deixam de conhecer os pais deixam de conhecer os filhos. E nada disto é por acaso. Nada disto é por acaso. É muito mais fácil convencer uma criança, é muito mais fácil convencer um menino de que pode ser uma menina, ou uma menina de que pode ser um menino, se esse menino ou se essa menina não conhecer os seus pais e se os seus pais não o conhecerem a ele. E é isso a que nós estamos a assistir. Estamos a assistir à destruição, o objetivo é a destruição da família, é conseguirem daqui a 20, 30 anos uma sociedade de adultos submissos, de adultos não combativos. A nossa sociedade já está suficientemente não combativa, mas vai estar ainda mais, muito mais fraca. Muito mais fraca. É para aí que caminhamos. Caminhamos para um desaparecimento de Portugal. E, aliás, o que têm feito na alimentação, e já falei um pouco, tive a oportunidade de falar um pouco da natalidade indiretamente, mas em termos de fertilidade, a fertilidade que nós temos hoje na nossa sociedade é muito inferior à fertilidade que existia há 20 anos ou há 30 anos, em virtude do que comemos, em virtude do estilo de vida que nós temos, e quem pensar que isto é por acaso está enganado. E por isso, e aliás, nós precisamos de mais portugueses, precisamos de famílias que tenham vários filhos, possam dar uma vida saudável, uma vida confortável aos seus filhos e possam ter um dos pais. Agora,
nem precisa de ser a mãe. Normalmente é a mãe, porque a mãe é mais protetora dos filhos do que o pai. Em casa, para educá-los, porque isso é fundamental. Quem está a fazer isto tem todo o dinheiro do mundo. Todo o dinheiro do mundo. Se vocês forem fazer uma pesquisa rápida num documento de 364 páginas que está publicado na internet, que é o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, que é um instrumento deste programa, e façam uma pesquisa pelo número de palavras, determinadas palavras que lá constam. É um programa com 300 e tantas páginas e há palavras que estão lá mais de 3 vezes por página. E adivinhem quais são essas palavras. E, portanto, eles têm todo o dinheiro do mundo. Quem está no poder, quem nos governa neste momento, são agentes, e eu não estou a dizer isto em sentido figurado, são agentes ao serviço de interesses estrangeiros, de interesses supranacionais. Quem está no poder e eu posso dizer isto com toda a calma, com toda a serenidade, quem está no poder, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, enfim, pelo menos, no mínimo dos mínimos, o núcleo duro governativo, são agentes, são traidores da pátria, são inimigos de Portugal e do povo português. E se nós começarmos a perceber isso, se nós percebermos que eles são nossos inimigos, nós paramos de lhes exigir, nós não vamos exigir a um inimigo que faça algo por nós. Não, nós vamos destruir o inimigo. Nós vamos destruí-los. Nós temos que destruir o inimigo. Temos que vê-los como inimigos. E como fazer isso? Bom, uma das formas é percebermos o que está a acontecer. É termos a capacidade de explicar aos outros o que está a acontecer. Essa é a primeira. Eu aqui estou a conversar para uma audiência que é constituída na sua maioria, na sua esmagadora maioria, por pessoas que já sabem o que eu estou a dizer e sabem provavelmente até melhor do que eu. Nós temos que arranjar forma de falar para fora da nossa bolha, é fundamental, de conseguir ter a capacidade de explicar às pessoas porque é que eles estão a fazer isto, porque é que eles são nossos inimigos. E não há receitas, não há fórmulas exatas, não há fórmulas perfeitas para combater isto. Mas isto é uma forma. E a outra forma é termos uma comunidade unida. E uma comunidade unida em torno de valores. Porque uma comunidade unida em torno de valores, de pessoas que se ajudam, de pessoas que não se abandonam umas às outras, é uma comunidade que é temida. E o medo funciona, e vocês viram que o medo funcionou contra a nossa sociedade a partir de funcionou também antes, mas eu pelo menos comecei a prestar mais atenção a esse tipo de coisas a partir de março de 2020, ou a partir de maio, junho, na altura em que comecei a perceber melhor, ou a perceber pelo menos que alguma coisa estava errada. E o medo estava a funcionar a favor deles, mas o medo pode funcionar também a nosso favor. O medo não é necessariamente mau, desde que seja eles a terem medo de nós. E isso é fundamental também. E só para terminar, nós todos, uma coisa é certa, nós todos vamos morrer. E a única coisa que nos permite viver diariamente é não sabermos quando é que vamos morrer. Mas nós sabemos que isso vai acontecer. E por isso, nós não devemos ter medo de fazer o que for necessário para destruir o inimigo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.